Gente boa, galera do nosso 40 Minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui por nossa TV Interativa e também por nossas redes sociais. Toda quinta-feira, programa especial como todos os dias. E hoje menos frio do que ontem, né? A Carla Kuhn já vem com a previsão do tempo para hoje ainda, para essa nossa tarde e as informações que vêm da Agência do Trabalhador para você que está avulso e não está no mercado de trabalho, tá bom? E um resumo da vacinação no Brasil inteirinho. Hoje é dia de falar sobre o Parkinson e eu tenho o prazer de receber o Leomar Cristani, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. E o doutor Francisney Nascimento, daqui a pouquinho te apresento mais. Obrigado, dia, doutor. Luciano. Sejam bem-vindos. E hoje, então, é dia de aprender a viver com o Parkinson, né, Leomar? Exatamente. É o nome do quadro que você definiu aqui para o programa. Isso. E hoje você convidou o doutor para vir para falar aqui sobre o tratamento que está sendo realizado na parceria com a Unila já há 3, 4 anos, 2018, mais de 3, 4 anos. Mais de 3, 4 anos. E que é a base da maconha, doutor. O senhor é PhD em farmacologia. Exato, isso. Estudou no Canadá. Eu fiz um pós-doutorado no Canadá. Que é um pouquinho mais frio que aqui. Um pouquinho mais, lá chega a menos 30, menos 40. E gremista também. Tá dolorido tem hoje esse também. problema. Esse é o problema. Tô com esse problema. Muito bom. Então, em 2018, começou essa parceria, né? De 2018 para cá, como é que está sendo a evolução disso tudo, doutor? Bom dia, Luciano. Obrigado, Leomar, pelo convite. A todo mundo que nos ouve, nos vê. Bom, eu sou professor do curso de Medicina na Unila, né, e do mestrado em Biociências. Então, nós temos um laboratório na Unila, que se chama Laboratório de Neurofarmacologia Clínica, onde a gente testa substâncias, possíveis medicamentos, para tratar doenças neurológicas, basicamente. E essa parceria com o Leomar, com a MPP, começou em 2018, então, envolvendo 2 projetos de mestrado, de alunas do nosso mestrado, e tinha como objetivo tratar pessoas, pacientes com Parkinson, com extratos de cannabis, né? Cannabis sativa, a popular maconha, né? Há já várias evidências ao redor do mundo, também muito em São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, a universidade também pesquisa canabinoides, que são substâncias da cannabis, né? Como potencial tratamento do Parkinson. Parkinson é uma doença crônica, degenerativa, né? Que tem alguns medicamentos que ajudam, sim, mas após alguns anos esses medicamentos não funcionam mais. Certo. E aí há muita pesquisa para buscar novos medicamentos que possam dar um tratamento bom, uma boa qualidade de vida para o paciente. E a cannabis tem potencial para isso, né? Os produtos da cannabis. Então a gente tem trabalhado com isso desde 2018, 2 projetos já, e começamos e mantemos uma parceria. E para 2022 vamos começar um estudo maior também, com pacientes aqui de Medianeira, de Foz do Iguaçu e de Florianópolis, para aumentar o estudo e estender esses estudos. Bom, e dentro desse estudo, ela já foi testada ou ainda não? Já foi testada em 8 pacientes, 5 ou 6 eram aqui de Medianeira, da MPP. 5 daqui, tem um de Foz, e um de Cascavel. Isso, exato. E de Florianópolis. E todos os pacientes tiveram ganhos, né? Alguns pacientes tiveram redução do tremor, outros não tiveram redução do tremor, mas tiveram ganho na qualidade do sono, outros tiveram pacientes com Parkinson também, depois de alguns anos tem depressão, tem dor, começam a ter problemas de demência também. Então, todos os pacientes eram bem heterogêneos na amostra, mas todos tiveram algum ganho e seguem recebendo esse tratamento, né? Então, nós agora podemos estender esse estudo para poder avaliar melhor, de fato, qual a dose, qual o melhor protocolo, como é que é a melhor forma de você trabalhar com a cannabis com esses pacientes. Mas sim, houve ganho, houve melhora, a gente precisa estender esses dados agora para entender melhor como a cannabis pode ajudar e como isso pode ser base para daqui a alguns anos o médico poder prescrever de forma mais assertiva para esse tratamento. A gente sempre conversa muito sobre o Parkinson, né, Leomar? A história do Leomar a gente já contou várias vezes aqui no programa. Você foi dormir tranquilo e sem sintoma nenhum e de repente apareceu o Parkinson na tua vida. Exatamente. Não só dormir, apareceu de repente. Ele dá algum sintoma durante a vida da gente, doutor, que você vai ter o Parkinson, de repente, foi de surpresa para você, né? Para mim foi surpresa. Ela é uma doença que ela começa a te avisar que você vai ter esse problema? Então, a doença do Parkinson tem uma relação com um tipo de neurônios, chamado neurônios de dopamina, que é uma substância do nosso cérebro, e eles começam a morrer. E esses neurônios são importantes principalmente para o movimento, para a locomoção, né, para manter isso. E após apenas 90% desses neurônios já estão mortos que começam a aparecer os sintomas. Então, não tem muito como prever. No entanto, há estudos demonstrando que pacientes perdem o olfato antes de começar a ter os sintomas do Parkinson. Então, talvez o olfato seja um sinal que indica se você está
vamos pensar próximo dos 50, 60, 70 anos, reduzindo o olfato, que não foi por Covid, né? Agora temos essa pandemia, há risco, há possibilidade também de talvez buscar uma avaliação e talvez seja Parkinson. Então, há estudos demonstrando, tentando fazer exames de triagem ou que possam antecipar o diagnóstico com relação ao olfato. É hoje a principal característica que se percebe no paciente antes de aparecer os sintomas motores, que a gente chama, né? Muito bem. Eu preciso chamar o primeiro intervalo, já a gente vai voltar no assunto, a gente vai conversar muito hoje sobre esse trabalho, vamos conversar um pouquinho sobre a Unila, como é que está hoje nesse tempo de pandemia, e um pouquinho mais de informação para a galera aqui da associação, né, Nilmar? Antes, agradecer a galera que já nos acompanha por nossas redes sociais, que elas se encontram todos os dias da capital Serranópolis, desejando, é o frio, né? Uma boa tarde para todos. Walter Alves da Silva, muito obrigado pela audiência. Meu paizão piscinato lá de Cascavel, também assistindo a nossa programação, está me mandando um feliz aniversário, né? Estou fazendo 32 anos hoje. 32. Não é 29? Não, 32. Quando eu falo 29 é que eu estou mentindo a minha idade. 32. Tá bom, 5.0 turbo, hein, seu piscinato? Tá bom, eu fico muito feliz do carinho que estou recebendo dos nossos telespectadores e da galera também que está mandando mensagens, tá bom? Você pode mandar perguntas pelo 998-18-5731. O doutor está aqui para responder, então, todos os seus questionamentos. Eu vou para o intervalo, que é rápido, já a gente volta. O que já era bom, ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Está precisando daquele delivery de qualidade com ótimos combos, lanches, sorvetes e muito mais? Então conheça o Damascena Lanches. Garantimos uma entrega ágil, com qualidade e pelo preço justo, sem sair do conforto da sua residência. Possuímos mais de 8 anos de experiência no ramo, visando sempre atender nossos clientes da melhor forma e mantendo a qualidade em cada lanche feito. Escolha o Damascena Lanches e prove o melhor lanche artesanal da sua vida. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Bom, de praxe, voltar do intervalo comercial com beijos e abraços para a galera que nos assiste todos os dias. Renata,
Renata, a nossa arquiteta que está cuidando aí do novo cenário, dos novos cenários aqui da nossa TV Interativa, né, acompanhando a nossa programação. Hélio, grande abraço. Aline, beijos. Obrigado pela audiência de todos os dias. O pessoal está me pedindo aqui como que foi o Inter ontem. Eu nem sabia que o Inter jogou. Jogou ontem? Jogou, Leomar? Não, eu vi um treino ontem. Não. Quem? Um treino só. Um treino? É um joguinho aqui. O Inter não jogou. O Grêmio também não jogou ontem. O Grêmio também não jogou. Então a gente nem vai falar sobre o Campeonato Brasileiro hoje. Sem contar que esse aqui não é programa de esporte. O programa de esporte é só na sexta-feira. Só na sexta-feira, muito bem. Então deixa para o Eloy fazer os comentários aqui. Né? Bom, doutor, como é que está esse trâmite entre governo liberar a cannabis ou a maconha para uso medicinal? Aqui no Brasil ainda tem algum entrave ou não? Ainda temos, mas estamos avançando, Luciano. No Brasil, desde 2016, já é possível médicos prescreverem medicamentos à base de cannabis, qualquer médico, não precisa ser especialista, né? E, então, nesse momento, temos 2 produtos no mercado brasileiro, mas devem, até o final do ano, chegar a 4 ou 5 produtos à base de cannabis. No entanto, no Brasil ainda não se pode cultivar, não se pode plantar a planta. Então, essas empresas precisam importar esse material e desenvolver o produto aqui, o que fica bastante elevado o custo, né? E no mês passado, no começo desse mês, em junho, houve um PL, um projeto de lei, que busca permitir o cultivo de cannabis no Brasil para fim medicinal e fim industrial. Não é só para medicamentos que servem a cannabis. A planta serve para fazer tecido, plástico, óleo, uma série de produtos que podem ser feitos com a planta toda. É uma planta muito rica em termos tanto de atividade medicinal quanto de atividade industrial. Essa proposta foi aprovada no Congresso e agora vai para o Senado, né? E depois precisa para avaliação, o presidente da República sancionar. Mas está avançando a movimento interessante tanto de pacientes, do pessoal da saúde, e também hoje há muitos estudos que demonstram que a Universidade Federal de Viçosa, aqui no Brasil, que é especialista, uma escola muito boa de agronomia, fez um estudo e quase todo o Brasil é possível plantar cannabis, várias linhagens. Quando fala de cannabis, não é uma cannabis, existem linhagem ou espécie que funciona para o frio, para o calor, para a medicina, para óleo, para fazer casaco, para tudo, e toda a região, quase toda a região, pode se plantar. E veja só, o rendimento da planta pode ser maior que de soja. Então você pode ganhar mais dinheiro plantando cannabis do que soja. Então, até a bancada ruralista, que é mais conservadora nessa pauta, também grande parte dela está apoiando e apoiou e votou a favor. Então, há um movimento grande, não só medicinal, mas também industrial, também do chamado agronegócio hoje em dia, que pode lucrar com isso, pode ter um ganho para isso, tanto um ganho humanitário, na saúde, quanto também econômico, né? E, além disso, com relação... Enquanto o Brasil, outros países estão já produzindo, o Paraguai é possível permitir a produção, no Uruguai, na Colômbia, no Canadá, Estados Unidos, nós estamos perdendo dinheiro com isso. Nós estamos importando com custo elevado, nós podemos ser, inclusive, líder mundial em produção de cannabis. É possível ser, inclusive, reduzir o tráfico, né? Em vez de todo o tráfico e o uso que, depois pensando no uso adulto que existe, à margem da lei, né, esse elemento de corrupção, de evasão de divisas, a gente pode regulamentar isso. Países evoluídos estão regulamentando. Então, as pessoas que querem usar como medicamento, muitos têm que comprar do tráfico, porque não têm acesso. As pessoas querem também apenas usar do uso adulto, assim como, enfim, como se fuma um cigarro, se fuma cannabis, se toma álcool. As pessoas podem comprar do governo, em lojas do governo, em lojas que o governo faz fiscalização, gerar impostos, gerar empregos, então, e você reduz muito também a violência. Então, o mundo está caminhando para isso e espero que o Brasil, aqui tudo é mais lento, né? Tudo mais atrasado, mas a gente está caminhando e eu acho que nós vamos chegar nesse momento em alguns anos. Alguns anos, então esse ano a gente não vai ter ainda. Não, esse ano não. Esse projeto no Congresso já tinha 3 a 4 anos. Certo. Então eu imagino que no Senado, pelo menos mais 1, 2 anos de discussão, isso deve levar. Eu penso que em 2, 3 anos a gente pode talvez aprovar essa lei. Doutor, uma pergunta. No cannabis é o CBD e o THC, né? Ou qual a diferença um do outro? Isso. Não, a cannabis e qualquer planta possui centenas de substâncias químicas, de princípios ativos. Dentro da cannabis existem mais de 120 substâncias ativas que a gente chama de canabinoides dentro da cannabis. Os principais que a planta mais produz são 2 princípios ativos, o THC e o CBD, né? E os 2 são remédio. Os 2 podem ser remédio, depende da situação. O CBD é bom para epilepsia, para depressão, para ansiedade. O THC é melhor para o Parkinson, para o Alzheimer, para a dor. Então, os 2 podem ser remédios de acordo com a doença, mas juntos eles são melhores. Juntos eles
tem um efeito maior, um efeito sinérgico, e juntos também eles reduzem os efeitos adversos um do outro. E é bom deixar claro, o THC é a substância que a gente chama de efeito psicoativo. Né? É o THC que deixa a pessoa, entre aspas, chapada. Né? Mas esse efeito acontece após 20 ou 30 miligramas de THC. E a gente trata pacientes com medicamentos abaixo de 1, 2 ou 3 miligramas. Então a gente trabalha com doses 10 vezes, 20 vezes menor do que a dose de um cigarro de maconha, digamos. Então, nossos pacientes, nenhum tem efeito adverso de ficar com olho vermelho, de ficar com algum efeito inebriante, digamos assim. Então, há uma margem de você trabalhar com a medicina com dose muito segura com relação a isso. Né? Então, nós trabalhamos com, ou quem trabalha com medicamentos base de cannabis, as pessoas, aquele estereótipo daquele indivíduo, entre aspas, chapado, né? Não existe com esses pacientes. Não existe porque a gente pode... os efeitos medicinais acontecem com doses muito mais baixas. Então, obviamente, quando a gente fala de medicamento, de pesquisa, a gente está falando a gente pega essa planta, faz um extrato e dosa. A gente faz uma dosagem química para saber, de fato, quais substâncias tem ali. Não é simplesmente pegar e dar ao paciente sem saber qual a dose, qual substância tem. Então, quando a gente fala de medicamento base de cannabis, não é fumado, não é plantado de qualquer forma. É plantado com estufa, regula a temperatura, regula a luz, tudo isso influencia uma planta ter padrão. Depois você dosa, sabe a dose, né? E você dá em gotas para o paciente. Pode ser, a gente trabalha em gotas. Então, uma solução líquida, as pessoas tomam 10 gotinhas, 20 gotinhas antes de dormir, e é isso. Então, em resumo, as duas é usado para o cannabis das duas plantas. Exato. As duas substâncias estão na planta e mais 118 substâncias. O remédio pode ser só uma delas isolada, como é possível fazer, só o CBD, o THC. Ou seja, pegar a planta e retirar uma molécula e fazer um remédio. É possível. Mas se você pega a planta toda, com todas essas substâncias, você tem um efeito melhor e tem menos efeitos adversos. Então é mais interessante trabalhar com a planta toda. Certo. Tá. E a diferença entre o cannabis e o canabidiol? Tem alguma diferença ou é o mesmo? Não, cannabis é planta. Né? O nome científico da maconha é cannabis sativa. Né? Existem outras espécies também. Então, cannabis é planta. Canabidiol é uma das 120 substâncias que tem na planta, cannabis. É um dos princípios ativos da planta. Né? Quando a gente fala, planta é natural, não tem química, isso é uma afirmação equivocada. Né? Primeiro, se tem química não quer dizer que é mal. Né? A água é química, qualquer coisa química são todas as substâncias que nós temos. Mas plantas também podem fazer mal, depende da planta, das substâncias, porque a planta possui várias substâncias químicas. A cannabis possui 120 substâncias químicas, uma dessas substâncias químicas é o CBD. Outra se chama THC, outra se chama CBN, CBG, então há várias. E essas são remédios, de acordo com a dose que você usar, pode ser melhor para uma coisa, melhor para outra coisa. Pode manipular essa planta. Hoje, onde fala Luciano em cultivar cannabis, existem centenas de linhagens de cannabis. Então as pessoas sabem hoje que tipo de linhagem vai ter, quantos dias tem que colher, quantas horas por dia tem que ter de luz sobre essa planta para produzir aquela substância. Qual a umidade do espaço. É uma tecnologia assim, surreal que a gente pensar que existe hoje com conhecimento de cannabis. Então, são plantas extremamente sofisticadas em termos de genética e de cuidado para você ter o produto final. Né? Muito bem. Gilmar, antes da gente continuar com as nossas perguntas, o pessoal de casa pode ficar à vontade. Já chegaram algumas perguntas, mas antes disso, nós vamos para Santa Helena. A Tatiana Becker traz informações. Agora está sendo revitalizado lá o terminal turístico de Santa Helena. Né? O pessoal está se preparando, de repente, para daqui um pouco voltar. Talvez não ao nosso normal, mas alguma coisa bem parecida do que nós vivíamos um tempo atrás. Já a gente volta no assunto, então. Vamos para Santa Helena. Tatiana, seja bem-vinda. Olá a todos, e hoje eu estou aqui no balneário de Santa Helena, que está um verdadeiro canteiro de obras. Essa parceria é fruto de investimentos entre a Itaipu Binacional e a administração de Santa Helena. Aqui estão sendo feitas várias melhorias, dentre elas um novo paisagismo, quadras de esporte, reforma de banheiros e também construção de novos banheiros, novos quiosques e também uma área de estacionamento nova. Então a revitalização do nosso balneário, ela continua mesmo com a praia fechada em época de pandemia, até porque facilita, então, o desenvolvimento das obras. Além da reestruturação da nossa orla, também são implantados novos quiosques na Praia Velha e também a obra mais significativa, que é o asfalto dentro de toda a área do balneário de Santa Helena, onde há tráfego de carro.
Lembrando também que toda essa obra é em parceria com a Itaipu Binacional e o município de Santa Helena. Aguardamos você, nosso amigo visitante santelenense, assim que liberar, né, as medidas restritivas aí do Covid-19, para fazer uso dessa área pública tão importante e tão bonita que é o nosso balneário de Santa Helena. E nesta semana, houve também uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Departamento de Turismo, que desenvolveram novas ações e projetos para fomentar ainda mais o turismo aqui de Santa Helena. Então, pensando sempre no desenvolvimento da atividade turística, né? A gente vem trabalhando em parceria com a ADETUR e com o Conselho de Turismo do município, já pensando em novas atividades para fomentar ainda mais a atividade. Uma delas é a trilha de longo curso, que está sendo desenvolvida pela ADETUR em parceria com os municípios, que tem a finalidade de ligar o Parque Nacional da Ilha Grande, em Guaíra, ao Parque Nacional de Foz do Iguaçu, contemplando todos os municípios da nossa região, passando em Santa Helena, inclusive. Então, temos parte de identificação de trilha, mapeamento dos trajetos, a parte de sinalização turística, que deve ser, já nos próximos dias a gente deve voltar a falar sobre isso, porque tivemos que recuar em virtude do aumento dos casos do Covid, né, a pandemia, mas em breve devemos voltar a tratar sobre isso. Outra demanda que temos é do Contour, que é pensando em desenvolver uma outra trilha que atenda os que caminham, corrida e ciclistas, que é ligando os pontos de pesca da cidade com Entre Rios e Missal, para valorizar essa atividade que também é bastante intensa no nosso município, que é dos pescadores. Lembrando também que o município, o departamento está à disposição para as empresas que queiram fazer o Cadastur. O Cadastur é um cadastro do Ministério do Turismo, que as empresas podem se cadastrar, é gratuito, né? E para todos que tenham interesse em buscar a linha de crédito do Fungetur, que a CISA tem disponível agora lá na Associação Comercial, a gente está aqui para auxiliar no cadastro de quem precisar. Além disso, as manutenções realizadas no balneário não param, mesmo em tempo de pandemia. Sim, mesmo estando em obras e também o balneário fechado devido à pandemia, a manutenção não para. Ela é constante, ela é contínua, os cortes de grama sempre se mantém o corte de grama, levante de árvores, limpeza de banheiros, de quiosques. Nós temos uma área de 86 hectares, da qual temos que dar conta de estar sempre mantendo ela em bom estado, para que os nossos visitantes sempre estejam satisfeitos com o nosso trabalho. E a gente tem assim um grande respaldo da nossa administração, que o objetivo é sempre levar o melhor ao nosso município e também aos turistas, todos aqueles que visitam o nosso balneário. E segundo o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Henri Mertz, todos esses investimentos irão se converter em movimentação na economia local. Todos esses investimentos vão gerar um fomento no nosso comércio, onde que teremos com certeza um número muito maior de visitantes, podendo desfrutar do novo ambiente criado pelo Poder Executivo, governo do Zado e Dinho, aonde que com isso irá transformar a vida do balneário de Santa Helena, onde que teremos um conforto maior para as pessoas, poder desfrutar de atividades esportivas, atividades náuticas, que temos projetos sendo desenvolvidos, onde também teremos outras reformulações, outras reestruturações e transformações, por que não dizer transformar, onde que teremos uma nova ação sendo desenvolvida no Cristo, aonde que será feita a transformação de seu local, onde as pessoas poderão contemplar muito mais daquele ambiente. Além de toda a estruturação da orla e também da implantação de quiosques e asfalto no nosso balneário, esse contrato, essa parceria entre Itaipu Binacional e o município de Santa Helena também, ele foi responsável pela instalação e reformulação da parte elétrica do nosso balneário. Então toda a rede elétrica foi reestruturada, isso beneficia ainda mais a iluminação do balneário. Lembrando também que todas as ações voltadas ao turismo, elas passam, né, por aprovação do nosso Contour, que é o nosso Conselho Municipal de Turismo. Inclusive tivemos uma reunião essa semana junto com o prefeito e o presidente do Contour, onde se estabeleceu algumas outras ações que vão ser tomadas com relação ao turismo, não só no balneário, né, mas em todo o nosso município. Entre essas obras, né, a gente tem aí, por exemplo, o planejamento de novos portais para o município, a sinalização, né, as marcas que venham a deixar claro que o nosso município é voltado sim para o turismo,
a reestruturação do nosso Cristo Esplendor e assim por diante. Então, várias obras em parcerias que vão ser firmadas entre o sistema público e privado. A ideia é que a gente fomente o turismo como um todo no município, sempre com aval do Conselho Municipal do Turismo, né? E que fazem parte do nosso programa, que já estava no nosso plano de governo da campanha aí do prefeito Zado Edinho. Todo esse investimento, todas essas ações voltadas para o turismo, elas visam, né, o fomento do nosso comércio local e também a geração de receitas para o nosso município. E por fim, então, agradecer, em nome da administração municipal, do prefeito Zado Edinho, a toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha assim constantemente para manter, né, essas áreas aí do nosso município em perfeito funcionamento, ou seja, o balneário de Santa Helena, o porto, né, o Porto Internacional, também as obras aí, os monumentos, tanto do Cristo como a Coluna Prestes, fazem parte então da nossa secretaria e também as áreas comuns dos parques industriais. Parabéns a todos que estão sempre trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município de Santa Helena. Mais uma vez, muito obrigado a Tatiane, eu chamei ela de Tatiana, né? Tatiane Becker de Santa Helena, do site Xeretando, nessa parceria bem legal que nós temos aí com a nossa cidade vizinha, que é show de bola. Eu não vou conseguir responder todo mundo que está hoje mandando felicitações, muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? E nós temos algumas perguntas, né? Então, já vamos direto aqui, doutor. Como é que está a questão atual? Acho que a gente já até comentou sobre isso, mas é bom frisar, da pesquisa com a cannabis. Financiamento, burocracia para o laboratório trabalhar com essa matriz. Ainda não aprovado, que você falou agora há pouco, né? Demora alguns anos ainda, né? Exato, exato. O que é no Brasil, já há cannabis legalizado, que tem que firmar. Há mais de 200 pacientes no Brasil que entraram na justiça e têm habeas corpus para poder cultivar. Certo. Então, pacientes que fazem algum tratamento demonstram na justiça com laudo médico que estão melhor com a cannabis e aí então conseguem habeas corpus para cultivar cannabis no seu quintal. Certo. Há também 2 associações de pacientes, uma em João Pessoa e outra no Rio de Janeiro, que tem uma liminar coletiva. Certo. Então, a maior delas é a Abrace, se chama Abrace, que é de João Pessoa e hoje planta para mais de 15 mil pacientes. Então, os pacientes se associam e aí recebem em casa o medicamento. E é graças à Abrace que a gente está fazendo pesquisa hoje. Então, eu tenho um convênio com a Abrace, a Unila tem convênio com a Abrace, e a Abrace, então, nos envia esse material, extratos super concentrados de cannabis, e aqui em Foz do Iguaçu, a gente, então, prepara o medicamento e faz as nossas pesquisas. Então, uma vez, como laboratório, nós já importamos, mas, nesse momento, nos últimos anos, a gente trabalha com um convênio com a Abrace que nos possibilita receber fácil, rápido e sem custo nenhum. É um convênio sem custos, que eles são nossos parceiros nesses estudos. Pergunta da Adriana, ela está pedindo se esse medicamento ele é só para o Parkinson ou ele pode ajudar em algum outro tratamento. Não, ele pode usar para muita coisa. O que há bem claro hoje, Adriana, é estudos com epilepsia e com dor. Está muito claro, então já se pode prescrever e tem indústria em vários locais do mundo fornecendo. No entanto, por exemplo, eu comecei a estudar cannabis quando estava trabalhando no Canadá. E o Canadá hoje, o Ministério da Saúde canadense, indica para 37 doenças. Então pode-se prescrever, existem protocolos. Mas ainda faltam estudos mais robustos que comprovem de forma inequívoca que funcionam como funcionam. Mas há uma série de estudos ou com animais ou com pacientes, mas com 10 pacientes, com 20 pacientes, enfim, estudos mais pequenos, demonstrando, então, por exemplo, tem atuação, tem potencial para Alzheimer, que a gente também está fazendo estudo com Alzheimer, para Parkinson, para dor, para fibromialgia, para epilepsia, para autismo há muito estudo acontecendo, para doenças inflamatórias de forma geral, doença de Crohn, depressão, ansiedade, adicção a outras drogas, né? Então, há uma série de patologias que estão sendo estudadas que têm potencial. Então, muitas doenças da neurologia, da psiquiatria, da pediatria, da gastro, né, poderão ser tratados no futuro, provavelmente com medicamentos à base de cannabis. Então, há um potencial gigante para várias situações. No Brasil, o médico pode prescrever para qualquer doença de um paciente que toma um medicamento, toma vários medicamentos e não consegue um bom tratamento. Então, o paciente tem depressão e nenhum remédio funciona. O médico pode prescrever cannabis. Tem ansiedade, nada funciona. Tem epilepsia, nada funciona. Então, para cannabis, como um documento que também o paciente assina, o médico pode prescrever para qualquer patologia que ele julgar que a cannabis pode ajudar. Antes das próximas perguntas, eu vou para o intervalo, né? Já está na hora do intervalo. Já a gente volta, eu falo então sobre as lives que vão acontecer
agora durante esses próximos dias e na próxima semana também. Tá bom? Já já a gente volta. O pessoal está falando que o Fluminense também não jogou ontem, né? 4-1, fora o chocolate. Não dá para falar de Campeonato Brasileiro hoje, viu, Arlindo? Nem melhor deixar para lá. A gente vai para o intervalo, já já estaremos de volta. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Nós, da Ótica Central, queremos cuidar bem da sua saúde visual. Lentes dos maiores e melhores laboratórios do Brasil. Seus óculos com toda a tecnologia. Armações, óculos de sol e relógios. As melhores marcas e ofertas imperdíveis estão aqui na Ótica Central. A Móveis Medianeira está com você há mais de 6 anos. Tudo para mobiliar sua casa, colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Móveis Medianeira você troca o seu usado por um novo e ainda parcela em 3 vezes sem juros. Móveis Medianeira, na Avenida Brasil, em frente ao Clube União. Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. O que já era bom, ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Quer fazer a pergunta primeiro, Leomar? Fique à vontade, que depois eu tenho mais perguntas do nosso telespectador. Doutor, então, que nem a gente estava conversando, o canabidiol, ele só tem um princípio ativo. O cannabis tem 2. Então, o canabidiol, ele não é indicado para o Parkinson, para o Alzheimer, ele não é. Canabidiol. Tá. Canabidiol. O que é o canabidiol? Vamos por partes. Boa pergunta, Quem Leomar. é leigo no assunto também fica pensando o que é um, o que é o outro. Exato. Então,
Cannabis é a planta, cannabis é a maconha. Sim. Maconha nome popular, cannabis nome científico, é cannabis. A cannabis, assim como qualquer outra planta, possui centenas de princípios ativos e substâncias químicas nela. Qualquer chá que você toma, erva cidreira, guaco, o que faz o efeito para você? São as substâncias que estão nessas plantas. A cannabis é a mesma coisa. Então, a cannabis possui mais ou menos 120 substâncias, princípios ativos. O CBD é só uma molécula, um dos princípios ativos desses 120 que a cannabis tem. O THC é outro, existe outro que se chama CBN, existe CBG, existem flavonoides, várias substâncias. Então, a cannabis tem 120 substâncias, o CBD é uma, o THC é outra. Mas essas são as principais substâncias que em maior dose que a planta produz. Certo. Tá? As outras substâncias estão em menor concentração, mas também podem ser remédios, estão sendo testados para isso. Então, o CBD é uma molécula que a planta cannabis, que é a maconha, produz. O THC é uma outra molécula também que a cannabis produz. E essas moléculas são diferentes e têm efeitos, a gente chama efeitos farmacológicos diferentes. Como eu falei, o CBD é mais indicado para depressão, ansiedade, epilepsia, o THC para Parkinson, Alzheimer, dor, por exemplo. Mas quando estão juntos, eles são melhores. Eles se somam, eles fazem efeitos melhores. Né? Para o Parkinson, pode usar CBD? Pode. Mas os estudos com Parkinson mostram que o CBD não ajuda nos efeitos motores do Parkinson, no tremor, na rigidez. Mas o CBD ajuda a melhorar a dor do paciente com Parkinson. O CBD ajuda na ansiedade, na depressão do paciente com Parkinson. Mas os estudos têm mostrado que para você melhorar o tremor do Parkinson, por exemplo, é melhor você colocar THC também, botar as duas substâncias, ou a gente chama de extrato. Extrato é o chá, como se fosse um chá da planta toda. Quando a gente faz um chá de uma planta, a gente não está tirando uma molécula, a gente está tomando tudo que a planta tem. Então, quando a gente fala de um extrato de cannabis, que é o com que a gente trabalha, a gente está dando para o paciente tudo que a planta tem. Diferente do CBD. O CBD é só uma molécula. É ir lá naquele chá e só retirar uma molécula, aquelas 100 moléculas, e usar como medicamento. Que também pode ajudar, mas é diferente. Olha, a Sônia Pavan. Luciano, primeiro mandando parabéns aí, que Deus nos ilumine. Esclarecimentos como esse do Dr. Francisnei são muito importantes para toda a população. E aí vem a pergunta do Josimar de Matelanja. Esse remédio que está sendo estudado, né, e produzido pela Unila, ele vai ser a pequeno custo, ou vai ser muito caro, doutor? Aí já se tem uma base disso tudo, não? Tá, primeiro, não é a Unila que produz. Não é, né? A Unila. É uma associação lá de João Pessoa. Certo. É Marcelo? Josimar. É uma associação de João Pessoa, se chama Abrace Esperança. Então, eles têm autorização da justiça para cultivar, eles nos mandam amostras e a gente testa em pacientes. Então, nós, como Unila, como grupo de pesquisa, a gente não vai produzir, a gente não vai vender. Não é da Unila. Não. Qual o objetivo da universidade? Buscar o conhecimento e mostrar, a gente quer no final mostrar, veja, cannabis nessa dose, tomando uma vez por dia, 2 vezes por dia, ajuda no Parkinson, ajuda no Alzheimer, ajuda em outras doenças. Então, como grupo de pesquisa, laboratório, como ciência, a gente quer mostrar que a cannabis ajuda no Parkinson. Aí quem vai vender, aí é outra parte. Aí você pode comprar da associação ou tem no mercado empresas privadas que vendem, né? Mas a Unila jamais vai vender medicamento, a Unila é uma universidade. A gente faz pesquisa para mostrar os efeitos. Aí indústrias, associações, médicos, pacientes podem usar esse conhecimento que a gente vai estar gerando, e também outras universidades, para pensar, puxa, vamos começar a usar para cannabis. Por quê? Porque a Unila pesquisou uma parte, mostrou que ajuda, a USP, a UFPR, então é assim que funciona. As universidades mostram o que funciona e depois o mercado privado, ou mesmo público, ou ONGs, podem usar esse conhecimento e aplicar na medicina. Muito bem. E não existe ainda, então, um parâmetro de valores? Não, existe. Existem alguns produtos no mercado brasileiro que são caríssimos, como o Josimar citou, porque são importados. O que vai fazer vai fazer ficar mais acessível e barato? É que a gente possa cultivar aqui no Brasil, obviamente. Né? Isso vai cair 10 vezes o preço. Mas esse produto custa mais de R$2.000 na farmácia, está super caro, mas via essa associação de pacientes de uma pessoa custa em torno de R$200 a R$300 por mês o frasquinho. Então, ainda não é barato, mas é um custo muito mais acessível. A Marley de Veracruz do Oeste está pedindo que vem pela maconha se dá dependência. Boa pergunta também. Quem fuma cannabis, né, tem uma chance quem fuma cannabis regularmente tem chance de dependência em torno de 8 a 9%.
O álcool, por exemplo, quem toma uma cervejinha algumas vezes por semana, tem chance de 25%. O tabaco, 55%. Então, a cannabis também existem pessoas que são dependentes da cannabis, mas o risco é menor do que com álcool, do que o cigarro, por exemplo. Os danos são também muito mais leves, né? Mas tomando como medicamento é quase impossível, é muito improvável que a pessoa fique viciada com adicção. Por quê? Porque são doses muito pequenas e porque são em gotas. Então, quando você fuma alguma substância, o efeito é muito rápido, o prazer é muito rápido e você logo quer mais. Essa é uma das principais características que levam uma substância a ser viciante, como o cigarro, por exemplo, nicotina, ou até a cannabis, mas a cannabis é menos. Então, em termos de medicamento, não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável que alguém fique dependente com essas doses de cannabis medicinal. Não há relatos que disso possa acontecer. Então, voltando ao assunto agora. Voltando ao assunto. A cannabis, qualquer portador pode tomar ou ele tem que ter acompanhamento médico? Tem que ter, por exemplo, existe algum médico que receita? Boa pergunta também. Não, obviamente, como qualquer medicamento, apenas com prescrição médica. Né? Então, você deve solicitar ao seu médico e ele vai avaliar se para cada paciente vale a pena, tem potencial e pode ajudar. Né? E aí, qualquer médico pode prescrever. O que é um problema é que há muito desconhecimento ainda. Eu mesmo, que sou farmacêutico, não estudei nada sobre cannabis na universidade. Então, poucos médicos que estão se formando, já se formaram há 10, 20 anos. Né? Mas existe um chamado sistema canabinoide. Todos nós, de fato, produzimos moléculas, todos nós produzimos basicamente maconha no nosso cérebro. Nós produzimos substâncias muito parecidas que fazem o mesmo efeito que tem na maconha. Então, a maconha ou a cannabis mimetiza ou imita os efeitos que nós já produzimos algumas substâncias. Mas há que se fazer muito ainda, temos atualização médica, atualização farmacêutica. Hoje existem muitos cursos de pós-graduação, os cursos mais aptos, para médico também entender como funcionam os canabinoides, para aquilo que pode ser indicado, para também poder prescrever com segurança, baseado nos estudos que estão acontecendo. Então, há no Brasil, em torno de hoje, 1.500 médicos que prescrevem cannabis, mas há quase 500 mil médicos no Brasil, pelo que eu não tenho certeza, mas tenho uma informação sobre isso. Então, ou seja, há muito mais gente que precisa conhecer para poder prescrever isso, que são medicamentos, como uma classe de medicamentos que seguramente vão, nos próximos 10, 20 anos, estar em abundância na farmácia e são medicamentos muito seguros. Né? Preciso relatar que não existe overdose por cannabis, por maconha. Nunca ninguém morreu por fumar muita maconha. Isso não existe. Isso é mito, isso é lenda. Vai ficar meio esquecido um pouquinho, né? Então fica meio esquecido durante o uso, fica. Mas veja, inclusive a maconha, a cannabis, é muito boa, e a gente está fazendo estudo assim com Alzheimer, para ajudar na memória e na demência de Alzheimer, para pessoas velhas. Para pessoas novas... Inclusive, essa era uma pergunta que veio agora do nosso telespectador, se ela serviria para o Alzheimer também. Sim. Tem estudos acontecendo, e nós também estamos fazendo um estudo já com 7 meses com pacientes com relação a isso. Então, para jovens, a cannabis reduz a memória enquanto está usando, né? Não que quem fuma cannabis vai ter problemas de memória, mas enquanto usa, quem usa muito tem uma atividade menor. Mas em idosos, a cannabis pode ajudar a melhorar a memória. Então, esse é um grande potencial também. E qualquer portador pode tomar? Ou cada um tem sua receita do bolo? Não, todos precisam sua receita, todos precisam falar com o seu médico, obviamente. Né? De forma nenhuma, nem aspirina tomar sem receita médica. Então, todo medicamento tem seus riscos. Sim. A cannabis também tem seus riscos, muito pequenos, muito menores que outras substâncias. Mas é preciso tudo com acompanhamento médico, obviamente. O Robson está pedindo aqui como é que foi a evolução dos medianeirenses tratados já. Medianeirenses tratados com o remédio. Olha... Eu também faço parte, eu também tomo. Foi bem vantajoso. Certo. Travamento, a gente trava pouco. Trava, né? Mas isso é normal. Se não fosse a cannabis, eu não estaria aqui hoje da forma que eu estou. Então ela ajuda muito, muito mesmo. A gente que convive bastante com o Neomar, tinha dias que o Neomar chegava no estúdio que não dava nem para conversar. Não conversava. Tremendo muito e ficava até nervoso, né, Neomar? Exato. A gente não conseguia nem se comunicar direito. Então, depois do remédio, você teve uma qualidade de vida melhor. Com certeza, a gente começou a tomar. Só que assim, a gente começou devagarzinho. Então, que nem o doutor Nascimento falou, cada um tem sua receita do bolo. Uns podem ter 10 gotas, outros podem ter 5 gotas. Vai bem. Para mim, por 5 gotas seria bem. Eu tomo 10 gotas toda noite.
O remédio já está pronto ou ele está em estudo ainda, doutor? Não, então, nós estamos em fase experimental. Né? Então, os pacientes dos nossos estudos, depois que acaba o estudo, a gente segue fornecendo, enquanto a gente pode, a gente tenta viabilizar. Né? Mas estamos em estudos experimentais, apenas nós fornecemos para quem está dentro de um estudo de pesquisa. Né? Mas lembrando, pessoas que têm interesse podem contactar médicos ou podem buscar o site da Abraça Esperança na internet. Lá tem uma lista de médicos em todo o Brasil que prescrevem cannabis. Então podem buscar médicos aqui da região que também prescrevem cannabis e tentar uma consulta talvez com esses médicos. Né? Então, nós fazemos pesquisa, nós fornecemos para quem faz pesquisa, mas é possível via prescrição médica, ou comprar na farmácia, ou importar, ou comprar dessa associação de João Pessoa que eu citei. A gente não vai conseguir atender todo mundo, todas as pessoas que mandaram perguntas e estiveram conversando também por nossas redes sociais hoje no programa, mas na próxima quinta-feira a gente volta com o quadro, né, Leomar? Sim. E de repente a gente faz um link, doutor. Né? Claro. Manda algumas perguntas daqui, o senhor grava de lá e nos manda aqui para ir esclarecendo as perguntas, então, dessa nossa galera que acompanha aí esse momento bacana do Parkinson também, aprendendo a conviver com o Parkinson, né, Leomar? Exato. Obrigado pela presença mais uma vez. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, Luciano. Obrigado a todo mundo. Faltou responder muita gente aqui. A dona Lourdes está mandando um recado para a galera aqui, que está todo mundo despedido depois da invasão do programa ao vivo hoje, né? Tá bom, então. Então nos vemos agora só no ano que vem com o resto da galera. Gostei, viu? A parte da dona Lourdes eu estou inventando agora. Certo? Bom, vamos encerrar um pouquinho antes do programa hoje, porque nós vamos pro bolo, né? Roseli, tá querendo um pedaço do bolo? Tá aqui, vou guardar um pedacinho para você, tá bom? E para toda a galera que está nos acompanhando. Inclusive o Volney, que todos os dias ele tira lá uma selfie assistindo a nossa programação, né? Tá me desejando um feliz aniversário e viva o Palmeiras. Não vou fazer comentário nenhum. Deixa o Eloy na sexta-feira que se vire aí com a galera do nosso futebol. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Leomar, sempre. Obrigado. Amanhã estaremos de volta. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, corta, chuta, faz gols, faz pontos, você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. Nós da Ótica Central queremos cuidar bem da sua saúde visual. Lentes dos maiores e melhores laboratórios do Brasil. Seus óculos com toda a tecnologia. Armações, óculos de sol e relógios. As melhores marcas e ofertas imperdíveis estão aqui na Ótica Central. Tudo para o seu trabalho no campo ou na cidade, você encontra aqui na Soldar Máquinas e Ferramentas.
Uma loja ampla e moderna com as melhores marcas e máquinas para o seu serviço. Venha conhecer o Espaço Branco e o Espaço Briggs Stratton. Somos revenda autorizada Makita e temos os melhores preços e promoções para você. Tudo para o seu trabalho, no campo ou na cidade. Você já sabe. Soldar, máquinas e ferramentas. Você sabia que é na Câmara Municipal que projetos de lei são apresentados, analisados e votados? O trabalho do Executivo é fiscalizado, onde o desenvolvimento da cidade acontece. Acompanhe as sessões todas as segundas-feiras, às 15 horas. Câmara de Vereadores de Medianeira, cada vez mais próxima. Acesse www.câmaramedianeira.pr.gov.br. Olá, sou a psicóloga Jéssica Destro e hoje irei responder a sua pergunta. Por que nós, mulheres, gostamos muito mais dos homens malvados e não tanto dos mocinhos? É uma boa pergunta. Muito obrigada, telespectador, por ter nos enviado. Por quê? Não é... Mulher, não fique tão preocupada assim, que você é uma pessoa assim, eu tenho péssimas escolhas. Não é bem assim. É que esse homem malandro, esse homem que a gente chama de o malvado, não necessariamente ele é assim no início. Geralmente esse tipo de homem ele tem uma boa habilidade social, ele fala bem, ele tem um rebolado e ele tem um filtro para poder falar o que você gostaria de ouvir, que é muito interessante. Ele tem liberdade, ele fala legal, ele se comunica de uma forma assertiva. E se o mocinho propriamente dito, ele é quem? É aquela pessoa que é correto, que ele tem medo, que quando ele está te conhecendo, ele é uma pessoa que vai ficar muito mais reprimida, ele vai ter um jeito, assim, um pouco mais fechado. Porque assim como você, que tem dúvida no início de um relacionamento, ele também vai ter. Já aquele homem mais malandro, ele vai falar que te ama, que te adora, que já é tudo na vida, já fala bonito. E é uma coisa que você vai ficar assim, nossa, meu Deus, tem alguém que lembra de mim, tem alguém que me percebe, tem alguém que se importa comigo realmente, e aí eu vou me sentir mais atraída. Só que com o passar do tempo, o que isso acarreta? Com o passar do tempo, ele não vai conseguir sustentar esse tipo de comportamento e aí cai por terra. Como mudar isso? Em primeiro lugar, o amor é construído. Não significa que porque você sente uma paixão por alguém, você será uma excelente pessoa para você namorar. É uma escolha. Relacionamento, amor, tem a ver com convivência, dedicação, dia após dia, eu querer ficar com aquela pessoa, propriamente dito. E se a pessoa é legal, interessante, ela é correta, é muito importante você permanecer ali. Porque o relacionamento com um bonzinho, tecnicamente, como a gente diz popularmente, ele é muito mais instável e inseguro no início, mas muito mais duradouro e confortável com o passar do tempo, porque ele vai ser aquela pessoa sempre. Ele vai ser muito fiel, muito correto, muito do lado, muito ali. Ele, do mesmo jeito que ele tem medo no início, depois ele se entrega, assim como você. E já o homem que ele fala bonito, que ele faz tudo isso, do mesmo jeito que ele tem muita energia no início, ele vai perdendo o gosto com o passar do tempo. Então ele começa a olhar para um lado, conversar com outra pessoa, e já começa a achar outra pessoa interessante, já começa a ter esse vínculo com outra pessoa. Então, não é um erro. No início, claro, o malandro no início vai ser muito perfeito. Depois de um tempo é que você percebe que ele realmente não é ideal. Avalie até que ponto vale a pena você permanecer mantendo contato com pessoas assim. Para você ter um relacionamento confortável e estável, é muito importante realmente ter você se expor e manter o contato com alguém que é mais calmo, mais tranquilo, que às vezes tem medo, tem insegurança, tem suas dúvidas, tem suas dificuldades, porque ele vai ser sincero, vai ser super correto, ele não vai mentir para você, por exemplo. Pense nisso. Respondido sua pergunta, mais alguma dúvida, nos envie no telefone nosso WhatsApp aqui de baixo, tá bom? Muito obrigada. Contem comigo, estarei aqui à disposição.